Dinheiro traz felicidade e eu fico com muita raiva de gente que fala que não traz. De verdade mesmo, assim. Se você tem esse pensamento e tal, vamos trocar uma ideia aqui, né? Vamos partilhar um pouco dos nossos pensamentos, porque talvez você possa repensar se isso, ou esse movimento que você tem na sua cabeça de pensar dessa forma, é só um movimento assim que foi popularizado e você achou que é razoável pensar assim, tá? Mas no mundo que a gente vive, eu acho muito complicado a felicidade não estar atrelada a quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Eu vou tentar explicitar essas minhas ideias, tá? Esse canal, inclusive, aqui, pessoal, ele não tem roteiro, não. Sempre quis fazer um canal freestylezão desse jeito mesmo, pra gente só trocar ideia, partilhar dos meus pensamentos, algumas coisas que eu fico pensando, com pessoas que às vezes possam estar ouvindo do outro lado e queiram fazer reflexões razoáveis e a gente trocar uma ideia, vocês através dos comentários, enfim. Criar essa nossa comunidade, né? Esse nosso papinho gostoso. Eu tava pensando nisso, sobre dinheiro, ontem, assim que acabou a missa, né? Participei da missa ontem. Ontem foi dia de São José. Eu sou católico tem pouco tempo, tá, gente? Então, se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem. Mas antes eu era protestante. Eu era da Igreja Universal, desde sempre. Tá ligado já, né? E aí eu passei minha infância, adolescência, um pedaço da fase adulta bem pequenininho, indo na Universal. Até que eu larguei, porque parei de acreditar em Deus na época. Aquele movimento normal, né, de muita gente hoje em dia. Então, parei de acreditar em Deus, passei alguns anos sem acreditar em Deus e comecei depois a pesquisar, me aprofundar. Depois eu posso falar sobre isso, sobre esse meu processo de conversão de protestante, ateu e agora católico. Mas a situação é a seguinte: tava pensando sobre isso porque eu tava esperando a minha catequese começar. Então, tinha a missa ontem, 7h30 da noite, depois ia ter a minha catequese, né? A minha catequese ia ser por volta de 45 minutos. E aí, ontem eu cheguei e falei assim pra Carol, que é minha mulher, né? Falei assim, amor, arruma as crianças aqui, porque saindo da catequese eu tô a fim de dar uma volta. Tô a fim de dar uma volta. Sair, comer uma batatinha frita, né? Tomar uma cervejinha, ficar na manha, aquela coisa gostosa, né? E aí ela falou, pô, beleza, eu também tô a fim de pegar um ar, né? Na rua tá um pouco quente, esse período pra ficar em casa, enclausurado, é um pouco complicado. E aí, beleza. Cheguei, peguei a Carol, as crianças depois da catequese, peguei o carro, vim aqui em casa, busquei a Carol e as crianças. Eu tenho 2 filhos, a Camila e o Dante. Qualquer dia eu vou mostrar eles aqui pra vocês aqui. E aí, beleza, a gente só chegou, pegou o carro, foi ele pra um restaurante que tem ali em cima que a gente gosta bastante, a comida é muito boa. E aí a gente ficou lá sentado, tomando uma cervejinha, trocando ideia sobre a vida, rindo um pouco, ouvindo uma boa música, criticando uns clipes que tava passando na televisão, criticando as músicas que começaram a tocar lá, porque hoje em dia tem muito sertanejo que tá muito ruim, cara. Não é que nem um Zezé de Camargo, que é aquela pancada, né? E aí a gente tava rindo sobre isso e tal. Então, as crianças estavam lá, brincando entre elas, tomando um suco de laranja, beleza, a gente tava na cervejinha, petiscando. E aí, beleza, né? A gente trocando ideia. E depois, quando a conta chegou, paguei e tal, e a gente foi pra casa. Isso foi numa quarta-feira de noite, tá? Isso, nós estamos no dia. Ontem foi 19, então foi dia 19, numa quarta-feira. E aí eu fiquei refletindo sobre uma parada, né? E assim que tava vindo pra casa. Quantas vezes um pai de família consegue fazer isso com tranquilidade, numa rotina que é muito pegada, com um trabalho muito duro e às vezes a remuneração não é tão boa assim? De sair, às vezes, numa quarta-feira, de noite, um dia aleatório, deu na cabeça que queria sair sem planejamento e simplesmente arrumou todo mundo e foi. E senti que esse rolê, que, por exemplo, ontem eu paguei, ao todo o rolê deve ter dado uns 250 conto por aí. E assim, não me atrapalha financeiramente. Eu não sou rico, pessoal. Eu não sou rico. A ideia aqui não é compartilhar isso. Mas eu não vivo de uma forma apertada. Posso dizer dessa forma, tá? E eu fiquei pensando assim, cara, aquela pessoa que não tem nem condição de pensar nisso. Porque a pessoa que tem pouco dinheiro, quando eu digo pouco dinheiro, é assim, vive num aperto constante, tem que ficar abdicando de tudo, ficar fazendo cálculo no mercado para poder fazer compra e tal. Cara, isso não pode ser algo que traz uma tranquilidade razoável. Você sempre tá num um estresse constante, tá? Não tô falando que você não tem que ser uma pessoa que busca por economia e tal, assim. Eu acho que, sei lá, cada um vive como quer. Mas viver nessa constante preocupação para ter questões mínimas e razoáveis, que às vezes geram um prazerzinho legal na vida, é um pouco complicado você não ter isso, sabe? Na minha opinião. E aí eu tava assim, ontem a gente voltou pra casa, beleza, a gente chegou aqui em casa, arrumamos as crianças, todo mundo foi dormir. E eu fiquei pensando depois, cara, é muito cabuloso a gente viver numa sociedade na qual
o preço das coisas só aumenta, o acesso às coisas minimamente razoáveis e dignas, elas só aumentam também, ficam mais difíceis. Se você quiser ter um plano de saúde que não seja através da empresa, se você tiver, por exemplo, no meu caso, tenho 2 filhos, uma mulher, aí é eu. Se eu quiser ter um plano de saúde minimamente razoável aqui em Brasília, eu não vou gastar menos de R$ 2.000 por mês. Não vou, entendeu? Isso só para você não ser tratado como um indigente ali numa UPA ou qualquer. Ou você chegar num mercado e seu filho falar, ai pai, quero um biscoito. E aí você vai olhar e fala, não, pega esse de 65 centavos aqui, porque esse de 75 vem menos, sei lá. Sendo que, pô, tu queria aquele mais carinho, sabe? Essas coisas que eu fico pensando. E aí eu fico pensando no resultado final de tudo isso. O quanto mais a gente vai abdicando dessas coisas cotidianas, coisinhas simples, acesso às coisas básicas, sabe? Tipo, que dão um saborzinho legal pra vida, uma dignidadezinha. O quanto isso, no final do cálculo geral, não vai gerar um sofrimento muito grande pra gente. O quanto isso realmente não gera um sofrimento ao ponto do pai de família não conseguir ter tranquilidade plena pra sentar a bunda no chão, brincar com seus filhos, ficar lá com sua esposa, trocando ideia, rindo, sem estar preocupado com nada. Eu fico sempre pensando sobre esse tipo de coisa, né? Porque houveram momentos de aperto pra gente aqui em casa. Houveram momentos de aperto. Mas toda vez que eu tava naquele momento de aperto, eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu só queria sair daquela situação. E isso me gerava um sofrimento muito grande. E reverberava para todo o clima da casa. Porque eu ficava calado no meu canto, pensando no que tinha que fazer pra gente sair daquela condição de merda financeira. E aí, minha mulher e meus filhos ficavam meio assim, beleza. E agora? Que clima é esse aqui que tá sendo gerado aqui em casa, né? Por isso que eu falo que quando a gente não tá preocupado com essa questão de, porra, o trabalho não paga bem, tem que pegar a condução, você demora 2 horas para chegar no trabalho, tem que pegar mais de uma condução às vezes, você tá ganhando pouco, nada pode acontecer na sua vida, ou sei lá, o seu carro não pode bater, porque senão você tá lascado financeiramente, por aí vai. Eu acho que tudo isso gera um sofrimento muito grande. E o resultado desse sofrimento é reverberar em todas as outras áreas. Porque você vai tentando, de alguma forma, assimilar como essas coisas se conectam. E ao assimilar como essas coisas se conectam, você vai ter uma certa angustiazinha, um certo sofrimento, sabe? E é por isso que eu fico pensando, cara, o quanto dinheiro traz de tranquilidade para uma cabeça, principalmente de um líder de família e de uma líder de família. E se isso não for felicidade, eu não tô falando no sentido transcendental, tá, pessoal? Tô falando no sentido aqui, humano, nós agora. Não estou falando assim, a felicidade máxima e plena, profunda que só há em Cristo. Pelo menos dentro da minha concepção. Mas tô falando de uma felicidade real, pô. De uma felicidade genuína mesmo. A pior coisa que pode acontecer é você tá lá, uma merda acontecendo na sua vida. Ah, Yuri, mas tem gente que não tem esse apego e tudo mais. Deixa uma merda acontecer na vida dela. Ela vai ter que recorrer ao dinheiro. Ela vai ter que recorrer a isso. Ninguém liga aqui pra dinheiro aqui em casa. Beleza, aconteceu um acidente com alguém. Galera, vamos ter que fazer uma vaquinha. A regra é sempre essa. Pô, vamos fazer um churrasco? Pô, bora fazer um churrasco. Beleza, temos a liberdade pra poder fazer isso, comprar uma carne boa. Pô, quero comer uma picanhazinha, moleque, tomar uma cervejinha um pouco mais legalzinha. Não quero tomar uma local sempre, não. Esse tipo de coisa que parece besta, parece até materialismo. Eu não tô falando de riqueza, observe. Só tô falando do mínimo de dignidade, pô. Você ter a tranquilidade que pode acontecer uma merda, você pode ficar desempregado, pode acontecer um acidente, por mais que você não queira, mas a gente tá vivo, pode acontecer, que você não vai estar desamparado financeiramente, cara. Que você, como pai de família, você pode morrer, que tua mulher, teus filhos vão estar bem. E o fator que a gente sempre pensa, principalmente nós homens, é a gente pensar assim, cara, eu quero deixar tudo certinho pra minha família. O que é o tudo certinho de modo geral? Mano, eu quero fazer com que eles tenham conforto, pô. Durante muito tempo eu tava tentando me convencer do contrário. Eu tava pensando assim, mas será se precisa mesmo de dinheiro, essa coisa toda? Essa questão de materialismo demais e tal, assim. Meu amigo, existe um caminho gigantesco entre você querer uma vida digna e querer riqueza perene. É um caminho muito diferente. Você chegar a fazer uma viagem por ano com a sua família pra poder descansar, você conseguir tirar férias, pô. Você chegar, olhar pro seu filho e falar assim, não, vou colocar numa escola razoável aqui, porque nessa outra escola aqui tá tendo briga, tá tendo facada aqui, ó, nessa escola pública. Você olhar pro seu filho com febre às 3 horas da manhã, pegar ele no braço e falar assim, caraca, velho, não tô acreditando que eu vou ter que encarar uma UPA que não tem médico e tá cheio de pessoa doente reclamando que não tem médico.
Você tem a opção de chegar, levar para um hospital aqui, não gostou desse hospital, você leva no outro. Não gostou, leva no outro. Simplesmente por não gostar. Isso são coisas que, na nossa vida, na nossa realidade, é o dinheiro que promove. Então, quando alguma pessoa chega pra mim e fala assim, o dinheiro não traz felicidade, eu fico olhando assim e falo, caraca, bicho, o que essa pessoa concebe como felicidade, se não um conjunto de coisas que corroboram, inclusive, para que ela tenha tempo para apreciar aquilo que há de mais valioso na vida dela? Seja sua família, seu tempo de lazer, seu tempo com a sua espiritualidade. Porque muita gente, inclusive, no setor da espiritualidade falando, ou família e tal, não consegue estar presente nesses momentos, seja na formatura do filho, seja na reunião de pais, seja numa missa, num culto. A pessoa não consegue fazer porque está trabalhando. E está trabalhando para chegar lá no final do mês, receber um salário que sabe que não vai dar para nada. E que não pode fazer grandes movimentos na vida. Para comprar uma coisa minimamente simples, tem que fazer um planejamento gigantesco. São essas coisas que eu falo, né? São essas reflexões que eu fico pensando. É claro que tem gente que vai falar assim, Yuri, mas a felicidade não pode ser só nas coisas financeiras. Eu concordo plenamente. Mas falar que o dinheiro não traz felicidade, que ele não acalenta, mano. Melhor coisa do mundo, bicho. Melhor coisa do mundo é você saber que o mundo pode cair e o seu bolso vai estar cheio de dinheiro, cara. Eu não tô falando de riqueza, não. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes. Eu tô falando de tranquilidade, cara. Tranquilidade. Saber que a sua despensa está cheia. A luz, a água, a internet, o teto que você mora tá tudo pago. Isso dá uma tranquilidade que vocês nem imaginam, cara. Na realidade, vocês possam até imaginar do que eu tô falando. Inclusive, pode até concordar. E é basicamente isso que eu penso, pessoal, sobre esse tema. Eu vou estar sempre trazendo temas assim pra gente poder ter algumas reflexões, conversar. Eventualmente eu posso discordar daqui a um tempo sobre o que eu tô falando agora. Inclusive, a intenção desse canal, pra muita coisa na qual eu reflito, pode me gerar isso, né? Como resultado. Mas eu não me importo, não. Eu quero mais é compartilhar esses pensamentos com vocês. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Todo santo dia eu vou estar postando um vídeo com alguma reflexão, a gente trocando ideia aqui e vambora. Beleza? Tamo junto.